Durante uma tempestade brutal, 4 homens se agarram ao seu barco pela própria vida após 13 horas perdidos no mar. Eles repetem um cântico sobre serem fortes, recusando-se a desistir. Tudo começou em uma semana na Flórida. Nick trabalha como treinador pessoal em um acampamento de treinamento importante, onde faz amizade com os jogadores da Liga Nacional de Futebol Americano, Marquise e Corey. Eles treinam pesado, mas também se divertem muito provocando uns aos outros. Certa noite, os rapazes jantam juntos com suas famílias. O melhor amigo de Nick, o Will, chega atrasado com más notícias. Ele acabou de perder o emprego. Para animá-lo, seus amigos o convidam para uma pescaria no próximo fim de semana. Na manhã de sábado, Will aparece cedo demais e faz barulho até que Nick saia da cama. Então, ele assume a cozinha para fazer 40 sanduíches em velocidade recorde. Will e Nick partem juntos para a casa de Mark e finalmente veem o barco. Supõe-se que ele comporte 11 pessoas, mas a dupla acha que parece pequeno demais. A casa de Marquise está um pouco bagunçada porque ele está preparando as coisas para se mudar. Ele admite que não quer se mudar para Auckland porque não há acesso ao oceano lá. E ele não consegue viver sem as ondas porque elas parecem o seu lar. Mas ele não tem escolha por causa do trabalho. Depois que Marquise se despede de sua família, o grupo finalmente parte. No pier, eles discutem a previsão do tempo porque ouviram sobre uma tempestade que se aproxima, mas concordam que devem estar de volta antes que ela atinja a área. Eles também colocam seus telefones em sacos plásticos para protegê-los da água, embora não tenham sinal no mar. Will está um pouco preocupado, mas Marquise garante que o barco tem rádio. Algumas horas depois, a mãe de Nick acorda e assiste ao noticiário, apenas para saber sobre a tempestade. Ela tenta ligar para Nick para avisá-lo, mas ele não ouve o telefone porque os rapazes estão conversando e ouvindo música enquanto pescam. Eles pescam por um tempo no mesmo local antes de se mudarem para águas mais profundas para tentar uma nova área. Após 4 horas no mar, Corey consegue pescar um peixe grande enquanto Will fica com a linha presa no barco. Nick sente enjoo, mas quando se acalma, finalmente entende por que Marquise se sente tão em paz no oceano e fica filosófico. Nesse momento, eles começam a ouvir trovões ao longe e percebem que o céu está escurecendo, então decidem que é hora de voltar para casa. Corey tenta recolher a âncora, mas ela só se move por alguns segundos antes de ficar presa. Os amigos tentam puxar a corda juntos, mas ainda não é suficiente para fazer a âncora ceder. À medida que o trovão se aproxima, eles amarram a corda ao barco e Marquise liga o motor, fazendo com que o barco se incline sob o peso da âncora. Marquise continua tentando usando toda a potência do motor, e o barco se inclina tanto que a água começa a entrar. Ainda assim, a âncora não se move. De repente, uma onda grande atinge o barco, fazendo com que todos os rapazes caiam na água. Eles nadam desesperadamente na correnteza forte até conseguirem emergir e descobrir que o barco virou. Lutando contra as ondas, o grupo alcança o barco e trabalha junto para tentar desvirá-lo, mas ele não se move. Eles tentam de um ângulo diferente, sem sucesso. Will percebe que a âncora pode estar segurando o barco para baixo. Então Marquise mergulha para pegar a corda, enquanto os outros seguram suas roupas para mantê-lo por perto. Marquise esfrega a corda na hélice até que ela quebre, então eles tentam virar o barco novamente, sem sucesso. Após 5 horas, os rapazes ainda estão agarrados ao barco. Marquise lembra que há colete salva-vidas no barco, mas está ficando difícil nadar por causa de suas roupas molhadas. Ele tira algumas camadas enquanto ignora Nick, que acha que eles devem manter as roupas para se aquecerem. Marquise mergulha e tem que abrir a escotilha para procurar os coletes. Isso permite que a água entre no barco e o peso começa a afundá-lo. Os outros entram em pânico, mas felizmente Marquise fecha a escotilha antes que o barco afunde e ressurge com um colete. Will mergulha em seguida e sai com o restante dos coletes. Então Marquise volta para buscar os sinalizadores. Por último, Corey mergulha para procurar comida, mas não consegue ver nada e volta de mãos vazias. Naquele momento, o grupo vê um navio, então começam a gritar e acendem um sinalizador. Infelizmente, o navio não os vê e vai embora. Os rapazes tentam manter o ânimo brincando uns com os outros sobre a situação. Então Nick mergulha usando o sinalizador como luz e encontra a bolsa com os telefones. Ele os traz à superfície e todos tentam ligar para o 911, mas não tem sinal. Enquanto isso, a esposa de Nick está preocupada porque ele não voltou e liga para a mãe dele. Elas concordam que é hora de conseguir ajuda. Ao mesmo tempo, um policial chega ao pier e encontra o carro abandonado com o reboque de barco vazio. Então ele alerta a guarda costeira. Enquanto esperam por notícias, as esposas ligam umas para as outras para se manterem fortes. De volta ao grupo, eles são empurrados para fora do barco pelas ondas brutais. Eles permanecem flutuando graças aos coletes salva-vidas e nadam de volta, ajudando uns aos outros a subir no barco. Marquise está começando a sentir muito frio sem suas roupas. Então Nick o lembra que eles têm um ao outro e que são fortes. Naquele momento, para de chover e os rapazes pensam que a tempestade finalmente acabou.
No entanto, uma onda enorme aparece na frente deles e os joga para fora do barco novamente. Por alguns minutos, eles não conseguem se ver ou ouvir nada por causa do trovão. Eventualmente, eles se encontram, mas não conseguem ver o barco. Depois de um pouco de busca, Corey finalmente o encontra flutuando por perto e sobe rapidamente para que os outros possam vê-lo. Marquise diz que cortou a perna quando caiu e precisa de ajuda para se mover. De repente, outra onda os atinge e os joga debaixo d'água novamente. Após algum esforço, os rapazes conseguem voltar para o barco. A essa altura, eles estão perdidos no mar por 10 horas. Enquanto Corey tenta fazer um discurso encorajador, Marquise se sente muito fraco e diz que, se ele tiver que morrer, tem que ser no mar. Nick se recusa a aceitar isso e o acalma, fazendo-o pensar em sua família. Mas agora, Marquise pensa que sua filha está lá. Os rapazes percebem que a hipotermia o está afetando, então o cercam e acendem outro sinalizador para mantê-lo aquecido. Faz 20 horas que estão perdidos no mar e a chuva voltou. O corpo de Marquise está escorregando do barco, então Will tenta puxá-lo de volta. Na luta, Marquise acidentalmente o esmurra e Will cai na água. Nick rapidamente o ajuda a subir enquanto Corey abraça Marquise para mantê-lo parado, já que sua mente está alucinando por causa da hipotermia. Eventualmente, ele acaba escorregando do barco e os outros têm que trabalhar juntos para trazê-lo de volta. No escritório da guarda costeira, os funcionários estão procurando por quaisquer mensagens de socorro. As esposas dos homens ligam para eles para falar sobre o grupo desaparecido. Assim, os funcionários percebem que o carro abandonado pertence a eles. O capitão Timothy anuncia que o status deles está passando de alerta para perigo e que suas aeronaves devem sair. Os pilotos começam a busca, mas tem problemas porque a visibilidade é quase zero e a tempestade derrubou o radar. Duas das esposas se reúnem para procurar nas caixas o antigo GPS de Marquise, esperando que ele tenha as coordenadas de seu local de pesca favorito. Naquele momento, elas recebem uma ligação de Timothy, que diz que precisa de alguma pista ou os pilotos terão que voltar. Felizmente, as esposas encontram o GPS bem a tempo e passam as coordenadas. A equipe de Timothy verifica o sistema e descobre um naufrágio naquela área. Assim, as esposas confirmam que os rapazes falaram sobre ver aquele naufrágio durante viagens anteriores. Timothy imediatamente envia a aeronave naquela direção. No barco, os rapazes dizem a Marquise para abrir a boca e beber a chuva. As ondas estão piorando a cada segundo e o grupo continua escorregando. Corey começa a sentir muito calor. Então Will o lembra que a hipotermia mexe com a mente e tenta ajudá-lo a respirar. Outra onda faz Marquise cair, mas ele está tão doente que não consegue nadar. Will também é jogado para fora, e Corey quase o segue, mas Will sobe rapidamente para mantê-lo no lugar. Nick em pânico pula na água para procurar por Marquise. No entanto, está escuro demais para ver qualquer coisa, e as ondas continuam empurrando-o de volta. Nick não tem escolha a não ser retornar ao barco para evitar o afogamento, e os três gritam de frustração e luto ao perceberem que Marquise não vai voltar. Corey fica tão transtornado que empurra Will para fora. No entanto, Will nunca desiste e volta para segurá-lo em sua dor. Naquele momento, a aeronave da guarda costeira voa acima deles. Então, Nick liga a lanterna do seu telefone e os três começam a gritar. Os pilotos ainda não conseguem vê-los e estão considerando voltar. Mas, de repente, um homem vê um flash de luz pelo canto do olho. Os outros pilotos verificam novamente e ainda não veem nada, então eles assumem que foi um reflexo na água e partem. Enquanto outra onda joga os rapazes para fora, as esposas recebem uma ligação informando que a busca foi cancelada por causa do tempo. Eles recomeçarão quando a tempestade passar. As esposas tentam se manter positivas e dão as mãos para se consolarem. No escritório da guarda costeira, Timothy pede ajuda a um navio chamado Tornado, e o comandante imediatamente acorda sua tripulação para que fiquem de olho no barco. Pela manhã, apenas Nick e Will conseguiram subir de volta no barco após a última queda. Eles continuam gritando o nome de Corey, mas não há resposta. Will ressalta que Marquise e Corey eram mais fortes que eles, mas não sobreviveram, então ele perde a esperança para si mesmo. Nick insiste que ele precisa colocar algumas roupas, mas Will se recusa a mergulhar para vasculhar o barco, e eles acabam discutindo. De repente, 2 tubarões começam a nadar ao redor do barco, e os rapazes entram em pânico. Eles se movem para o ponto mais alto e percebem que os tubarões provavelmente foram atraídos pelos peixes que pescaram antes. Quando os tubarões revistam o barco, os sanduíches de Will saem e começam a flutuar. A dupla quer pegá-los, mas os sanduíches estão longe demais e os homens não podem entrar na água por causa dos tubarões. Como não tem nada a fazer a não ser esperar, tentam conversar para se manterem distraídos. No entanto, Will traz à tona assuntos pesados como eternidade e fé. Nick não se considera ateu, mas não vê sentido em rezar para o mesmo Deus que causou isso em primeiro lugar.
Quando Nick começa a desabafar com raiva clara, Will pede que ele ainda não desista de Deus. Nick o abraça e diz que não está desistindo de nada. Então eles começam a repetir o cântico para ficarem fortes. A mídia começa a falar sobre os jogadores de futebol desaparecidos e o Tornado continua as buscas, mas a visibilidade é ruim, então a tripulação também não consegue ver muito. Enquanto isso, a esposa de Nick diz aos pais dele que a busca foi adiada. A mãe dele fica furiosa e corre para o escritório da guarda costeira para gritar com Timothy, que explica que não pode arriscar a vida de seus pilotos e promete que eles sairão novamente em breve. Ela se pergunta se seu filho está morto, e Timothy diz para ela confiar em seu instinto. De volta a Will e Nick, eles são jogados para fora do barco mais uma vez e têm que nadar contra ondas muito selvagens para voltar ao barco, apenas para serem empurrados novamente. Eles retornam ao barco o mais rápido possível, e Nick tem uma ideia. Ele entra na água para puxar os cabos do motor até que eles se quebrem. Então ele diz que eles devem se amarrar ao barco. Will acha que é uma má ideia porque eles vão se afogar, mas Nick aponta que nesse ritmo eles vão se afogar de qualquer maneira. Eles amarram os cabos na cintura e quando outra onda os atinge, eles não caem. Momentos depois, uma onda maior consegue jogar os rapazes para fora do barco, mas os cabos os mantêm por perto para que subam de volta rapidamente. Naquele momento, um avião passa voando e a dupla tenta gritar e acenar com os braços, mas não são vistos e o avião vai embora. Nick e Will sentem o desespero tomar conta de suas mentes. Alguns momentos depois, Will percebe que eles estão na água por 24 horas e se pergunta por que ninguém os resgatou. Há alguma visibilidade agora graças ao sol da manhã, então ele decide desamarrar o cabo e mergulhar para procurar comida. Ele volta com um saco de salgadinhos e uma bebida. Naquele momento, Will vê algo ao longe e pensa que é terra firme. Nick tenta ligar para o 911 e enviar uma mensagem para sua esposa, mas ele ainda está sem sinal. Ele se pergunta se eles podem estar alucinando, mas o Will aponta que duas pessoas não podem alucinar a mesma coisa. Como os aviões passaram sem vê-los, ele acha que devem assumir o risco agora. Eles desamarram os cabos e deixam o barco para começar a nadar em direção à suposta terra firme. No entanto, após apenas alguns minutos, eles perdem de vista tanto o que quer que tenham visto quanto o barco. Quando se viram, percebem que também não conseguem ver um ao outro. Eles nadam desesperadamente tentando encontrar qualquer coisa, e eventualmente Nick chega ao barco. Will logo chega também, e Nick tem que ajudá-lo a flutuar. A tempestade finalmente passa, então o Tornado e a aeronave continuam sua busca. Desta vez, os radares funcionam bem. Após 30 horas no mar, Nick nota que Will está quieto demais e verifica seu estado mental. Will admite que está pensando em seu funeral e ele se deita enquanto seu corpo começa a tremer e pensa no que teria acontecido se tivesse se casado, apontando que talvez uma esposa o tivesse feito ficar em casa. Quando começa a ter um colapso, Will pede a Nick para enviar uma mensagem para seus pais. No entanto, antes que ele possa decidir sobre a mensagem, ele começa a sentir muito calor e tenta pular na água. Uma onda os atinge enquanto Nick segura os cabos para manter o Will por perto. Ele até o abraça com os braços para segurá-lo, mas Will tira o colete para se libertar. Outra onda os atinge e Will escorrega do barco, então Nick continua puxando os cabos para tentar trazê-lo de volta. Infelizmente, uma terceira onda vem e empurra Will para longe, deixando Nick sozinho e gritando em desespero. No escritório da guarda costeira, Timothy ouve que ambas as aeronaves voltaram sem resultados. Ele diz à sua equipe para não perder a esperança e trabalhar duro para encontrar as vítimas. À noite, a tripulação do Tornado também desiste, embora dois homens decidam ficar do lado de fora um pouco mais. A esposa de Nick está perdendo a esperança e deixa uma mensagem na caixa postal dele, chorando enquanto fala sobre seus anos juntos. Então ela vai para fora e deixa a mãe de Nick confortá-la. Algumas horas depois, Nick ouve um barulho e vê o Tornado à distância, mas eles não o veem. Ele pensa em sua esposa e mãe para evitar que a decepção acabe com seu ânimo. Após 42 horas no mar, Nick continua sonhando com seus amigos e suas mortes. Seus últimos vestígios de esperança finalmente morrem, então ele desamarra os cabos e se deita no barco, esperando pelo fim. Naquele momento, o Tornado finalmente o vê, e eles enviam um barco para resgatá-lo. Timothy recebe a notícia pelo rádio e imediatamente envia a aeronave também. Um helicóptero logo desce uma maca e Nick finalmente consegue deixar o mar com segurança. A tripulação do Tornado e a guarda costeira celebram seu sucesso, enquanto os paramédicos cuidam dos ferimentos de Nick. Timothy liga para a família de Nick e eles comemoram, mas as outras esposas não têm a mesma sorte. 6 meses depois, Nick consegue ouvir os gritos de seus amigos toda vez que está perto da água. Isso é baseado em uma história real. A busca pelos outros homens continuou por vários dias, mas teve que ser cancelada e as vítimas foram declaradas perdidas no mar.